Alguns historiadores apontam que no final da Idade Média, em diversas regiões da Europa, o sistema feudal começou a dar lugar a uma nova ordem política, econômica e cultural. Como resultado dessas transformações, ocorreram mudanças no modo de pensar, de agir, de viver e de sentir de muitas pessoas, especialmente os grupos sociais mais ricos que viviam em grandes cidades. Havia um clima de inquietude intelectual e existencial que se expressou nos campos artísticos, filosóficos e científicos. Assim, desenvolveu-se um movimento cultural que incutia alguns valores fundamentais dos tempos modernos: o individualismo, o racionalismo e o antropocentrismo. Esse movimento foi chamado posteriormente de Renascimento Cultural. Contexto, desenvolvia-se na Península Itálica uma nova forma de pensamento. Esta valorizava a razão e o pensamento crítico. Este movimento ficou conhecido como humanismo. Os humanistas, eles tiveram seus pensamentos voltados para a época clássica da história, ou seja, greco-romana. Eles tinham como pensamentos que o homem deveria ser o centro. E eles classificaram a Idade Média como sendo a Idade das Trevas. E agora a missão deles era resgatar tudo aquilo que foi perdido durante a Idade das Trevas, que foi o período em que a Igreja, por ser dominada por religiosos, não deixou a sociedade evoluir em seu patamar. Então, é neste momento histórico que os humanistas vão tentar resgatar novamente a cultura da sociedade. O Renascimento floresceu no norte da Península Itálica, na cidade de Genova, Florença e Veneza. A existência na península de considerável número de unidades políticas independentes dificultou na formação de uma monarquia centralizada, como a francesa, a inglesa e a espanhola. Homens ricos e poderosos adquiriam o título de conde, marquês e duque, e entre outros. Sob o comando deles, essas cidades elas alcançavam um grande desenvolvimento econômico, manufatureiro e cultural. Além disso, existia na região expressiva tradição clássica, visto que a península havia sido centro do Império Romano e, posteriormente, recebeu a influência da cultura bizantina, pois muitos habitantes do Império do Oriente migravam para as cidades italianas, fugindo das invasões turcas. Somando-se a isto, o papel dos mecenas, atores fundamentais no desenvolvimento da cultura italiana do século XV e XVI. A prática do mecenato garantia as condições materiais para os artistas e pensadores criarem suas obras, ao mesmo tempo pelo resultado das obras que eles financiavam. Da Renascença.
Durante a chamada Alta Renascença, período entre o final do século XV e início do século XVI, as técnicas desenvolvidas ao longo do século XV foram aperfeiçoadas e a arte renascentista atingiu seu ápice. As manifestações artísticas mais importantes desse período ocorreram em Roma, cidade que, por combinar a herança cristã com o passado clássico, atraía muitos artistas e estudiosos. O grande destaque assumido por Roma também se deve ao incentivo do papado, que promoveu um projeto de revitalização da cidade. Data dessa época, por exemplo, a construção da Capela Sistina. O teto da capela, pintado por Michelangelo, possui mais de 300 imagens, sendo admirado até hoje como uma das principais obras-primas do Renascimento. Entre as principais características do Renascimento destacam-se o naturalismo, o realismo, o classicismo, o hedonismo e o antropocentrismo. O naturalismo pode ser definido como o interesse dos artistas em retratar o homem, a fauna e a flora. O cuidado rigoroso em mostrar a natureza como de fato ela é. A valorização do retrato foi fiel e estimulou o estudo da anatomia humana, das plantas e dos animais, a fim de transportar para a arte o conhecimento obtido na investigação científica. O racionalismo, por sua vez, consistia na busca de verdade por meio da investigação e da experiência, e não mais em base de fatos religiosos e explicações sem fundamento científico. O classicismo, expressava a intenção dos artistas, literatos e pensadores do período em revalorizar a cultura e tradição greco-romana, vistos como modelo de equilíbrio, clareza e perfeição, procurando romper com a cultura medieval, voltada para a exaltação de valorizar a natureza. Deus é salvação. Os renascentistas buscavam uma cultura clássica inspiração para valorizar a natureza, o homem e suas conquistas. O classicismo, manifestou-se sobretudo nas artes plásticas, mas esteve presente em todas as esferas da criação renascentista. O erotismo renascentista, por sua vez, consistia na valorização do corpo, dos prazeres terrenos e espirituais, no culto do belo e da perfeição. Boccaccio, Francis Rabelais e William Shakespeare são exemplos de autores renascentistas cujas obras personificam o intenso amor pelas coisas humanas e terrestres. O antropocentrismo, ao contrário do teocentrismo medieval, reservava ao ser humano o papel de centro do universo. A partir dessa concepção, cabe ao homem a capacidade de descobrir verdades por conta própria e de crescer material e espiritualmente, a fim de deixar sua marca no mundo. Apesar da religiosidade expressa nas artes, em certa medida, os ideais renascentistas geraram conflitos com as concepções religiosas, por muitos pensadores passarem não só a questionar o conservadorismo da Igreja, mas também a formular novos princípios. O Renascimento, nesse sentido, deve ser entendido como a emergência de novos valores, que transformaram os referenciais artísticos, científicos, sociais e econômicos de grande parte da Europa Ocidental, impulsionando acontecimentos como a reforma dos Estados Unidos nacionais, a expansão ultramarinha e outros.
Galileu Galilei, 1564 a 1642. Foi um dos mais renomados cientistas italianos. Comprovou a teoria de Copérnico. Galileu desenvolveu o telescópio, instrumento com o qual descobriu os anéis de Saturno, os satélites de Júpiter e as manchas do Sol. Além disso, Galileu concluiu que a Via Láctea era uma aglomeração de corpos celestes independentes do nosso sistema solar. O dinamarquês Tycho Brahe e o alemão Johannes Kepler também se notabilizaram como astrônomos, pois aproximaram a teoria de Copérnico ao comprovar que os planetas movimentavam-se em torno do Sol em uma órbita elíptica. Olá pessoal, tudo bem? Pois bem, vocês tinham perguntado sobre a influência e o legado, o que seria o Renascimento. Primeira coisa a pensar na desconstrução que os livros de história, infelizmente, trazem ainda, segundo algumas edições, é o conceito do que é Renascimento. E aí é uma coisa muito restritiva, que só fala de Renascimento como um renascimento artístico. E aí traz também uma imagem muito deteriorada e também uma imagem muito preconceituosa sobre a Idade Média como Idade das Trevas. Primeira desconstrução a pensar é: Idade Média não é Idade das Trevas. Tivemos muito progresso, tivemos alguns pontos excelentes de criações na Idade Média, principalmente para o que derivou da química como qual nós conhecemos hoje. E para o Renascimento, o que é que vai ser a base principal? É um novo modo de pensar, e a grande mudança de estrutura é a mudança da mentalidade. Tudo começa com a mudança da mentalidade. Então imaginar que nós temos uma mudança no pensamento de lidar com a religião. Isso se reflete na arte, se reflete na anatomia. Observem as pinturas renascentistas, como elas são riquíssimas em detalhes. Isso se reflete no pensamento matemático, se reflete para a física, se reflete para a química. Então o Renascimento ele foi muito amplo em pensar ciência, em pensar cultura, em pensar arte, em pensar literatura. Não podemos esquecer que foi muito importante, muito interessante o movimento renascentista. Então vocês vão ter uma opção muito grande para vocês observarem. Para mim, o grande expoente do que a gente for pensar em Renascimento, e aí eu aconselho que vocês sempre se debrucem para dar uma olhada um pouquinho sobre a história, a vida e a produção desse cidadão, é o Leonardo da Vinci. Quando eu comentei aqui há poucos instantes de que a grande mudança para o Renascimento é pensar em mentalidade, ali é o ícone máximo para o Renascimento. Por que o ícone máximo? Porque ali ele vai pensar em quê? Ele vai trabalhar com anatomia, vai trabalhar com mecânica, vai trabalhar com pintura, ele vai versar em diversas técnicas sobre arte, sobre ciência, e que muitas coisas vão ser utilizadas para a posteridade. Então, assim, dá uma olhadinha sobre isso. E qualquer coisa, continuem estudando. Um abraço.